Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 14. O título do nosso tema, então, é O Propósito do Ministério Quíntuplo, baseado nas anotações dos sermões do irmão Brian Kosolek relacionado a esse assunto, da sua série Fé, de número 53 e 54. Todos acharam? Efésios 4:11, a escritura que os irmãos conhecem. Diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Amado Pai Celestial, Deus querido, pedimos a Tua graça, a Tua orientação nesse instante em que estaremos ministrando a Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a tornar vivas essas Escrituras para nós, através do que está escrito aqui e através da mensagem do Teu profeta, William Branham. Ajude os Teus filhos que aqui estão, Senhor, com esse propósito de aprender um pouco mais e tira a Tua palavra. Abrimos agora o nosso entendimento, os nossos corações, inclinamos agora os nossos corações para Ti. Fala conosco, Pai, dirige nossas vidas aqui mais uma vez. Dê mais uma vez, Senhor, sustentação aos Teus filhos através da palavra que é o fundamento da Tua igreja. Crendo que Tu fará isso, nós te damos graças. Em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podei-vos tomar vossos assentos. O apóstolo Paulo nos deixa muito bem claro nessa escritura, nessa carta escrita aos Efésios, de que Deus escolheu, chamou, vocacionou homens para pregar o seu evangelho. Existe um ministério que nós chamamos de quíntuplo, porque são 5 ofícios que Paulo menciona aqui, que Deus colocou na igreja para despertar nessa igreja a fé na palavra de Deus e para crer em tudo que Deus disse através dessa palavra. O irmão Branham, ele disse que em todas as eras Deus enviou esses ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus enviou. E estes ministros, esses ofícios, eles são ofícios, são dons que Deus coloca na igreja e que são treinados, eles passam por um treinamento. Em todas as eras, Mambana disse que a igreja tem recebido de Deus, em cada era, enviado por Deus, um mensageiro com quem Deus pudesse expor a sua voz e tornar essa voz conhecida através do mensageiro nomeado por ele para aquela era específica, dentro de uma área específica, ou seja, dentro do local, territorial, geograficamente específico. E daquele mensageiro que Deus enviaria para aquela era e para aquela determinada área ou região, sairia depois disso, depois desse mensageiro, quem? Os ministros. Esse ministério quíntuplo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para ministrar a palavra após eles terem sido fielmente ensinados por esses mensageiros. Eu sei que, irmão, você já conhece isso, mas eu quero ler de onde o irmão Branham expôs isso para nós no livro das eras, onde ele disse: em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É um padrão, é um modelo, é um paradigma.
é um padrão de Deus, é um modelo de Deus e nunca, jamais deve ou deveria ter sido mudado como acabou sendo pelos homens. Qual é o padrão? É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus, escolhido por Deus, numa certa área, o que é a área? Região geográfica, né? E em seguida, a partir daquele mensageiro que Deus colocou ali, né, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente ensinados por esse mensageiro. Está muito bem claro. Né? Então aqui nós podemos destacar algumas coisas aqui, como a Bana disse. Quero fazer aqui umas divisões. As divisões que o irmão Brian fez. Primeiro, a luz do Evangelho, então, em cada era, ela chega ao mensageiro de Deus, para aquela era específica, e em uma determinada área específica também. Né? Lá na era de Sardes, Deus escolheu, chamou Lutero numa área específica, lá na Alemanha. Né? Mais adiante, depois, a próxima era, Filadélfia, Deus separou um outro mensageiro, Wesley, numa outra área específica, eu creio que foi Inglaterra. E nessa última era em que estamos, Laodiceia, Deus separou mais um outro profeta, um mensageiro, também numa área específica. Onde foi? América. Então, essa é a primeira observação que fazemos. Depois o Mombana diz, do mesmo mensageiro, aquela mesma luz, daquele mesmo evangelho, é espalhada pelo ministério de outros homens. É isso que o Mombana está dizendo. E o terceiro ponto que podemos chamar aqui é que esses outros homens são ministros que foram fielmente ensinados. Eles não poderiam espalhar essa luz da maneira como o mensageiro recebeu de Deus, se não tivesse primeiro sido instruído por este Deus. Né? Então, você sabe que lá em Amós, capítulo 3, diz que quando Deus deseja fazer algo, ou tornar conhecidos seus planos, sua palavra, Ele envia primeiro um profeta. Não é isso? Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos, seus mistérios, aos seus servos, os profetas. Mas, irmão Diógenes, nós sabemos que nem todos os mensageiros das eras da igreja eram profetas. O Mano explicou isso para nós. Mas você sabe também que a palavra profeta quer dizer pregador da palavra. Então, esses são esses servos que Deus usou ao longo das eras da igreja. Então, veja que Deus, Ele prometeu, antes de fazer qualquer coisa, que enviaria um profeta para o seu povo. Deus, Ele revelará esse segredo, esses mistérios, seus planos para o profeta, e depois o profeta falará o que Deus lhe ensinou a falar. Mas isso não acaba aqui. O texto de Osés diz algo mais. Depois diz aqui, rugiu o leão, quem não temerá? Quem não teme um rugido de um leão? Falou o Senhor, Deus, este é o leão de quem Osés se referia. Quem não profetizará? O que Osés está querendo dizer com isso? Quando Deus chama ou separa alguém para profetizar, e ele ouve a profecia, é como um rugido de leão. Ai dele se ele não falar exatamente o que ele ouviu de Deus. E quando ele fala desse rugido de Deus, o povo deve ter tanto temor desse rugido, quanto o mensageiro, o profeta que ouviu o rugido. Deus rugiu, como leão. Ai do profeta se ele ficar apenas ouvindo e não falar. Ele tem que profetizar, ele tem que falar, porque é Deus no profeta falando. Então o que está sendo dito aqui é que quando Deus grita ou ruge a sua mensagem como um leão, é impossível para o profeta não dizer o que Deus lhe disse para falar. Então, baseado nisso, nós entendemos que Deus nunca fará nada até que primeiro revele o que Ele fará através de um profeta da sua escolha. Então, quando Deus fala com esse profeta e revela o seu plano, os seus mistérios, é impossível que o profeta não fale para as pessoas temerem. Da mesma maneira como qualquer um temeria se ouvisse um leão rugindo. Ouça o que Deus está dizendo. Porque, na verdade, geralmente, a palavra de rugir é uma palavra de juízo. Como dissemos agora há pouco, você vai ouvir a mensagem. Conforme a tua disposição, se você recebe, aceita ou rejeita, isso já te julga, já te sela para o destino eterno.
Irmão Branham, ele disse, Deus tem rugido nesses últimos dias, tem te dado um segredo, tem te dado uma revelação e um mistério. E ai de você, se você rejeitar isto. Então, deixa eu ler aqui um sermão do irmão Branham, onde ele vai falar sobre isso. Um sermão que não temos traduzido. A maneira de um verdadeiro profeta, de 63. 19 de janeiro. A Bíblia disse, quando um leão rugir, quem não temerá? Está explicando para nós essa escritura que acabamos de ler. E quando Deus fala, como podemos evitar de profetizar? Como podemos evitar isso? Quando Deus fala, o profeta clama a palavra falada. Ele tem que fazer isso. Foi para esse propósito que Deus o chamou. E se é a palavra de Deus, o leão ruge, os besouros, tudo mais se calam, porque tem medo. O rei deles está falando. Eles tiveram senso suficiente, a audácia e a honra suficiente para honrar o seu rei quando ele fala. Ele se cala, ele ouve para aprender. Assim Deus fala pela sua palavra e deixa cada criatura da sua criação prestar atenção. Ele está falando nesses últimos dias. Deus está rugindo para a igreja nesses últimos dias. Ele está colocando a sua palavra. E cada criatura que pertence ao seu reino presta atenção ao que ele está dizendo. Ele para, ele examina. Ele está rugindo agora, rugindo pela sua palavra vindicada. Tornando-se conhecido. Quando ele rugir nesses últimos dias, vamos prestar atenção. E sabemos que há algo se preparando para acontecer. Sabendo que Deus nunca faz isso sem ele primeiro rugir. Quando ele ruge, então algo segue a esse rugido. Há um profeta, há sinais, há uma advertência. Porque ele está vindo então. Ele disse, pode um leão rugir agora sem motivo? Pode um jovem leão clamar da caverna antes de ter tirado alguma coisa? Vê? Deus tem uma razão para rugir. Porque ele sabe que o juízo está próximo. Então nós vemos que Deus prometeu enviar um profeta quando ele está se preparando para fazer algo. É isso que o irmão Branham aqui está dizendo. Mas não para por aí. O irmão Branham, ele disse que Deus envia a sua luz para um profeta vindicado, para que ele possa fazer eco ao que Deus disse, e depois este mesmo profeta mensageiro ensina fielmente outros ministros em sua área, a qual Deus ali o colocou, que são ordenados da mesma forma a levar a mesma mensagem para espalhar a luz ou essa mensagem para outros. E depois o irmão Branham, ele nos adverte, voltando agora ao livro das Eras, a como identificar aqueles que são fielmente ensinados e aqueles que não foram fielmente ensinados. Você conhece a escritura do livro das Eras, eu vou ler aqui mesmo assim, depois o irmão Branham diz, mas é claro que todos aqueles que saem, que ouviram o mensageiro, que estiveram ali com ele, nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, ou tiram aqui e ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, a uma voz. Porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Amém. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus, por meio de seus mensageiros, e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Amém. Então essa voz aqui é o rugir de Deus, né? Então nós vemos que há um padrão aqui para todas as eras. Vamos dividir isso aqui. Em primeiro lugar, Deus envia um profeta com uma mensagem. Segundo, Deus levanta outros ministros que são fielmente ensinados.
O que significa que eles são fiéis ao seu ensino. São fiéis ao que foi ensinado. Homens que se submeteram a esse mensageiro e a sua mensagem. E terceiro ponto, esses homens então levam essa mensagem e a espalham, mostrando que existe uma voz, que é a voz de Deus, o rugir do leão. Embora haja um padrão que mostre que há mais de uma pessoa envolvida naquela voz que está saindo para os outros. Porém, o irmão Brian diz que muitos nessa mensagem não estão conseguindo crer, nem entender e nem aceitar isto. Não conseguem entender isto muito bem. Eles consideram que a voz é a voz de um certo homem, um líder, um ministro, qualquer, né? Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz que é a voz de Deus primeiro, para um determinado homem. E este homem que pode ecoar o que Deus disse, torna-se um mensageiro com uma mensagem. E é a mesma mensagem que Deus lhe deu. E então, essa mesma voz, que é a palavra de Deus revelada e vindicada, passa pelo ministério de outros que foram fielmente ensinados. Então, não é a voz de fulano, a voz de ciclano, não é a voz do pastor, não é a voz do outro evangelista, a voz dos mestres. É uma só voz espalhada por esses ofícios. Não são várias vozes, é uma só voz, é um só rugir, é uma só mensagem vindicada. Uma mensagem que lhes foi fielmente entregada, ensinada. Então, agora, para ser ensinado com fidelidade, também existe pelo menos dois requisitos. Primeiro, isso são divisões que o Brian faz nos seus estudos. Deve haver primeiro alguém que seja fiel para ensinar. Primeiro tem que ter alguém que ensine. Segundo, deve haver outros que tenham aprendido a calar-se e a escutar o que foi ensinado. Quando eu digo calar-se, quando o Brian diz calar-se, quer dizer, assente o que você está ouvindo. Tira os teus arrasamentos de lado. Esqueça o que a antiga escola te ensinou. Cale-se, ouça, aprenda. E faça dessa maneira. Amém. Porque o profeta disse, muitos não conseguem entender o quão necessário é falar somente o que o profeta, o mensageiro, disse. E muitos não entenderam isso. Então, há somente uma voz de Deus para todas as eras, você está entendendo isso? Mas essa voz passa pelos lábios de muitos ministros ao longo dos tempos. Mas ainda assim é uma só voz, é uma só palavra vindicada. Né? Vamos ler aqui um sermão da mensagem do Mombrana que não temos traduzida, a visão de Patmos, daquela série das eras da igreja, de 60. O som de muitas águas, está citando uma escritura, e agora eu vou explicar para você. O som de muitas águas, ou seja, a voz de muitas águas. O que as águas representam? Se você quer marcar isso, abra lá em Apocalipse 17:15 e você descobrirá que a Bíblia diz, as águas que viste são povos e multidões e nações e línguas. Tudo bem. Voz. Que coisa horrível para uma alma deriva no mar da vida. Nem um piloto para guiá-la, soltar, flutuar com as marés, ouvir o rugido das grandes cataratas, as quedas. Que coisa horrível seria para uma alma à deriva. Voz de muitas águas. Qual é a sua voz? É o juízo. O rugir do leão é o rugir de um juízo. A voz dos ministros, através do Espírito Santo, que é gritado ao povo em cada era, ali parado. Vamos aqui está explicando para você o que é essa voz. É a voz dos ministros, através do Espírito Santo, que é gritado ao povo em cada era, ali parado. A voz de muitas águas gritou, povos e multidões. A voz dessas 7 estrelas, os 7 mensageiros, em sua mão para cada era da igreja. Pregando o batismo do Espírito Santo, o batismo no nome de Jesus, falando em línguas, o poder de Deus, a ressurreição de Cristo, a segunda vinda, o juízo divino, a voz de muitas águas que veio deste que parecia o Filho do Homem, muitas águas. Então aqui o irmão está dizendo, há uma voz que sai do Filho do Homem e vai para um Filho do Homem, vai para um profeta. Então observe que isto aqui se encaixa perfeitamente com aquilo que o irmão Brana diz para nós no livro das eras. Vamos ler novamente. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro, ou seja, um filho do homem, determinado por Deus, o filho do homem, não é isso? Numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente ensinados. Então, como foi que a luz que foi dita pelo profeta vindicado de Deus se espalhou por todo mundo?
Como isso aconteceu? Você acabou de ouvir pelo profeta. Ele capacita homens que são fielmente instruídos. É assim que a luz de fato se espalhou. Não foi ouvindo fitas gravadas, não foi ouvindo fitas traduzidas. Não foi exatamente assim que a luz se espalhou. Escute isso aqui. Este é o padrão que o Mombrana aqui apresentou, que é o padrão de Deus. Ele envia uma luz através de um homem, este homem capacita outros homens que espalham a luz. Espalha a luz como? Pregando. Não é tocando na fita uma gravação, estou espalhando a luz, escute a fita. Não é exatamente assim. É pregando, ouvindo, ele ouve, ele é instruído fielmente, depois transmite aquilo que ele aprendeu. Foi assim que a luz se espalhou. Foi dessa maneira. Não foi simplesmente ouvindo fitas, não, senhor. Porque existem centenas de línguas no mundo. E não são todos que entendem o idioma do inglês. Então, as próprias fitas do Mombrana, elas precisam ser traduzidas para que alguém que não entende inglês possa compreender o que está nelas. Agora, eu quero que você pare aqui e pense um pouco. Esse é o problema que muitas pessoas que não param para pensar sobre como Deus faz qualquer coisa têm pensado. Como que uma pessoa que não tem ideia do que a língua inglesa diz, entende o que o profeta nos está falando nessas fitas? Como que é? Nós temos muitos sermões traduzidos. É através da tradução de um tradutor, como eu disse, que vai escolher as melhores palavras para tentar tornar claro aquele pensamento. Mas nem por isso as pessoas obtiveram a revelação do que foi dito. Ou seja, você não obtém uma revelação direto das fitas apenas. Não é apenas ouvindo as fitas. E isso sem falar de algumas traduções que não conseguiram repassar fielmente o que as fitas dizem. Existe um problema sério em traduções. Todos os ministérios, nenhum deles escapam disso. Há problemas em todos eles. Poderia aqui citar, mas não vou fazer isso. Portanto, você não pode obter a revelação da palavra falada apenas por meio de uma tradução. Porque isso não é o padrão de Deus. Paulo disse o seguinte sobre como entender as coisas espirituais de Deus. Vamos para o padrão de Deus. Vamos para a Bíblia. Para você entender como que você recebe a revelação. Não é você ouvindo a fita, agora tem a revelação. Não é assim. Qual é o padrão de Deus? Vamos lá. 1 Coríntios 2, 9 a 11. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, ou seja, ao seu entendimento, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito Santo. Você pode ouvir a fita, e você pode ter uma revelação, mas não é exatamente da tradução que você ouviu, mas do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai te dar a revelação. Este é o padrão bíblico. Observe que Paulo está nos dizendo que é preciso termos o Espírito Santo de Deus para revelar o que Deus quis dizer. Não conseguimos entender isso por nossa conta própria, não. Ou por nosso desejo, nosso querer. Você pode expor isso, Senhor, numa oração. Eu quero entender o que tu está dizendo na tua palavra. E Ele, na sua soberana vontade, vai revelar pelo seu Espírito aquilo que você estava buscando. Então, não importa o quanto nós ouvimos e o quanto nós vemos, nós não conseguimos entender por conta própria. É impossível, sem o Espírito Santo, termos uma compreensão das coisas de Deus. É necessário que Deus revele então isso para nós. Então, assim como somente um homem pode entender as coisas do homem, da mesma maneira, somente alguém que tem o seu Espírito, o Espírito de Deus, pode entender o que Deus diz. Mombrana disse isso, mensagem Retorno e Jubileu. Antes que eu pudesse agir como humano, antes de eu poder andar como um humano, antes de eu poder falar como humano, eu tenho que nascer humano. Como um nó de uma árvore saberia como eu agir? Como ele poderia dizer, eu não atuo assim? A única maneira que ele pudesse ser assim seria nascer como eu. É dessa maneira que a organização está morta e afastou as pessoas, porque seguiu após um credo. Mas para ser um filho de Deus, você deve nascer do Espírito de Deus. Amém. Então você se torna semelhante a Cristo e faz as obras de Cristo. E mais, você entende Cristo. Porque o Cristo está em você.
Então você não é engraçado para as pessoas. Estamos ministrando isso já faz alguns dias, né? Uma irmã disse que é uma marca sobre a igreja quando ela vive como Cristo, né? Você vai ter que padecer perseguições. Você não tem, o mundo não acha graça de você. É isso que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. Se cremos no que o apóstolo Paulo aqui disse para nós, ninguém pode então conhecer as coisas de Deus a menos que eles nasçam do mesmo Espírito de Deus. Prosseguindo a leitura, depois Paulo diz mais, no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é de espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se somos nascidos de novo, se temos o Espírito, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, temos a mente de Cristo e compreendemos as coisas de Cristo. Portanto, queridos, se um homem não tem o mesmo Espírito que vive naquele que escreveu a palavra, como é possível para ele entender a mesma palavra? Para você entender o mensageiro, não basta você ouvir uma fita traduzida, você tem que ter o mesmo Espírito que estava naquele mensageiro. E vamos levar esse entendimento para um nível um pouquinho maior agora. Como alguém pode ser um bom tradutor das fitas se ele mesmo não nasceu de novo? Como alguém que não é cheio do Espírito Santo pode entender a palavra que é dada a alguém por inspiração do Espírito Santo? Já começa pelo próprio tradutor. Nós temos problema na tradução porque alguns tradutores não conseguiram entender. Eu quero crer que talvez faltou isso aqui. Ou não estava cheio do Espírito Santo, ou não nasceu de novo, ou não tinha o mesmo Espírito do mensageiro que ele estava traduzindo para entender o que o mensageiro estava dizendo. Então, isso não pode ser feito. E é por isso que o trabalho de tradução é tão importante e deve ser feito com muito cuidado. Porque se ele não é cheio do Espírito, mas apenas de ismos humanos de um sistema, de um grupo, de um tabernáculo ao qual ele pertence, então ele irá apenas adivinhar o que está sendo dito ali. E até colocar sua própria interpretação ali. Não sei se o irmão Rosendo vai se lembrar, mas nas primeiras conversas que tivemos por e-mail, ele me colocou: olha, irmão Jorge, nós temos aqui um trabalho do irmão Oliveira, traduzimos os sermões dele, e buscamos tradutores. E eu lembro que eu comentei com ele: isso é muito bom, irmão, sabe? Eu chamei atenção para isso. O tradutor ele tem que estar no mesmo espírito de quem pregou a mensagem, seja ele veio, seja o irmão Branham. E eu só disse isso para o irmão Rosendo, porque recentemente, naqueles dias, tinha traduzido um sermão do irmão Branham intitulado Elias e Eliseu. E eu lembro que ali mesmo, lá, eu não tinha nem computador em casa, nem internet, eu estava numa lan house. Lá na lan house, achei lá a minha mensagem que eu traduzi, e eu colei para o irmão Branham, no Rosendo, e eu li isso aqui para ele. Elias e Eliseu, de 54. Sabe, não é sempre, talvez, que eu possa entender as palavras, porém o espírito que estava nesta canção. Isso você pode entender. A maneira como você pode ler um livro, ler um sermão, mas você nunca entenderá isso, a menos que você ouça a pessoa que prega aquele sermão. O Espírito vai com isso. Então, para você traduzir William Branham, Liveiro, Brian, você tem que ter o mesmo Espírito que está nesses homens que Deus usou. Se o tradutor não estiver nessa mesma sintonia, cheio com esse mesmo Espírito, entendendo o rugido do leão, ele não vai nem rugir. Ele vai ouvir um rugido, mas vai miar como gatinho. Porque não vai fazer a coisa direito, não vai soar direito, vai ser um sonido certo. Chiado de grilo. Então, se um tradutor não tem o Espírito Santo, ele não poderá traduzir o que o profeta disse em um contexto inteligível e compreensível. É por isso que existem tantas falsas doutrinas flutuando em torno da mensagem. Os homens não traduziram fielmente a mensagem que o profeta trouxe. Então, não se pode fazer uma boa tradução se alguém não entender o ensino da pessoa que falou. Isso que significa ser fielmente ensinado. Alguém quer traduzir? Então, sujeite-se, cale-se e ouça. E para ministrar, é a mesma coisa. Por que alguns dão crédito? Vamos ouvir a fita. Então estão confiando naquela tradução do homem. Por que eles podem confiar na tradução do homem e não podem confiar no ministro que está pregando? Qual é a diferença? Porque tanto o ministro como o tradutor vai usar as melhores palavras que ele conhece para poder ministrar. E tudo é válido para você, tudo vai frutificar para você se tais ferramentas, instrumentos, os tradutores, os ofícios,
foram realmente ensinados e instruídos corretamente. Eles vão ser cheios daquele mesmo Espírito que está no mensageiro e vai transmitir fielmente para você o que ele ouviu, porque ele entendeu o que ouviu. Então, o irmão veio, ele contou para o irmão Brian o que o irmão Brian quis dizer com alguém ser fielmente ensinado. O irmão Livei tinha autoridade para dizer isso, porque o irmão Livei ajudou a escrever o livro das eras com o irmão Branham. Então o irmão Branham dava sentença para o irmão Livei, já explicamos isso num texto longo aí, como é que foi isso. Até o irmão Branham fez o seu próprio trabalho particular também, mostrando como foi escrito o livro das eras. Então o irmão Branham dava sentenças, dava as explicações para o irmão Livei, e o irmão Livei transmitia aquilo em palavras, escrevia aquilo, né? Então o irmão Livei sabia dizer exatamente o que o profeta estava dizendo com aquilo. Então o irmão Livei disse o seguinte para o irmão Brian. O irmão Brian ensinou para ele o seguinte: Deus, ele desce através da coluna de fogo para um homem em uma certa área, e nós já entendemos isso até aqui, e depois aquela luz evangélica é ensinada por aquele profeta que Deus vindica, e aquele profeta ensina outros homens, e a partir daí, as palavras são transmitidas pelos homens que foram ensinados pessoalmente por aquele profeta. Ou mestre fiel. Aí o irmão Livei disse assim para o irmão Brian: é por isso que ele, ou seja, o irmão Branham, ele crê que Deus não dá revelação a um homem aqui na América, e depois a um outro homem recebe isso de forma independente lá na Europa, e depois alguém recebe de forma independente na África ou na América do Sul. Não é assim. Não foi isso que o Mabana ensinou. E foi isso que o Livei entendeu. Pessoalmente. Como é que alguns estão interpretando isso aqui? Como é que eles leem o livro das eras? Ah, eu escutei a fita, foi fielmente ensinado. Não é assim. Mão Branham explicou para o Livei que é dessa forma. Alguém pessoalmente, junto com o profeta a seus pés, foi instruído fielmente. É dessa forma. E depois tem aqueles que aprendem com os outros que foram fielmente ensinados. Este é o padrão. Né? Aí, Mombai cita aqui uma escritura para você entender isso. Josué, capítulo 1, verso 3. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Servo de Moisés. Josué era servo. Nas nossas traduções, eu acho que eu não olhei todas, mas parece que estão assim também, servos. Mas na Bíblia do Rei Tiago inglês, diz lá ministros, ministro de Moisés. A palavra no hebraico lá é sharat. E está correto. Pode ser tanto servo como ministro. Então Josué foi um ministro de Moisés. E ele foi alguém que foi instruído pessoalmente por Moisés. Amém? Esteve aos pés de Moisés. Então, a explicação que o irmão Livei recebeu do profeta é isso. O mensageiro instrui pessoalmente homens fielmente instruídos que se calam para lhe ouvir e depois eles transmitem adiante. É assim que a luz se espalhou, através desses homens fielmente ensinados. Então, olha só o padrão que Deus usa aqui em todas as eras. Deus levantou Moisés e depois levantou Josué, que veio depois de Moisés, mas não independentemente de Moisés. Josué era o ministro sob a tutela de Moisés. Entende isso? Este é o padrão. Lemos aqui a escritura Josué 1 para você entender que esse foi o padrão. Deus usou Josué porque ele esteve sob a tutela de Moisés, pois aprendeu pessoalmente com ele. Este é o padrão, queridos. Né? Irineu foi usado por Deus no seu tempo porque ele foi instruído pessoalmente sob a tutela de João Policarpo, é isso? João Policarpo foi instruído fielmente, esteve sob a tutela do apóstolo João. E João esteve sob a tutela de Jesus Cristo. Este é o modelo, queridos. Este foi o padrão, sempre foi. Não apenas alguém independentemente, como o Mambano explicou para o Molivei, em algum lugar, né? Seja na América, seja na Europa, seja na África ou na América do Sul, qualquer país que seja, Argentina, Chile, Paraguai, ou mesmo Brasil, um servo do Brasil. Eu ouvi uma fita, fui fielmente ensinado. Não é este o modelo, não é assim. Não é assim que a luz se espalha. É através do ministério preparado por Deus, através do seu profeta mensageiro, fielmente e pessoalmente ensinado. Quando você aceita esse padrão, você limita muito a coisa aqui. Muitos ministros aí não estão na sua devida posição.
porque não estão chegando nessa condição. Mas se julgam mesmo assim, fielmente instruídos, porque ouviram uma fita contra o padrão de Deus. Porque não foi assim que a luz se espalhou. A luz não se espalhou pelas fitas, a luz se espalhou pelos homens que foram fielmente ensinados. Você quer mudar isso que está escrito aqui? Mas é o que os homens fizeram nessa mensagem. Então observe que a promessa foi feita então a Moisés e confirmada por um outro ministério que foi o de Josué, mas que estava sob a tutela de Moisés, porque aprendeu pessoalmente com Moisés. Esse é o modelo bíblico. Né? O que significa que ele foi ensinado por Moisés. Josué, ele não trouxe uma outra lei, ele não agregou outros mandamentos de Deus, ele não escreveu novas placas de pedra, ou seja, ele não ensinou diferente de Moisés. Do contrário, ninguém saberia o que realmente disse por meio daquele profeta. Então, se alguém ensinar de uma outra maneira o que o Umbanda disse, você não terá nenhuma ideia de como Deus opera, ou de como Deus falou realmente. E é por isso que o Umbanda não podia seguir da mesma maneira como os denominacionais pensam, como ele mesmo escreveu lá no livro. Porque depois ele diz, eu espero que você esteja começando a ver isso agora. Talvez você possa compreender agora, porque eu não concordo com os fundamentalistas e os pentecostais. Eu tenho que me manter fiel à palavra da maneira que o Senhor a revelou. E nós somente vamos poder receber a palavra que ele realmente foi revelado ao profeta se você conseguir ouvir disso e aprender e for instruído e ensinado por um ministério que passou por todo esse mesmo processo, que você precisou. Se o Umbanda disse que a luz se espalhou através de ministérios de outros que foram fielmente ensinados, como você pode ser fielmente ensinado se você não se submeteu a quem está ensinando? Tem que haver alguém que fielmente ensine e outros que tenham sido fiéis para calar-se e para ouvir. E o Umbanda nos ensinou que este é o padrão que Deus usou durante todas as eras da igreja. Agora, o Umbanda, ele disse, eles devem aprender a dizer apenas o que o mensageiro falou. Ele não está dizendo com isso que nós devemos usar as mesmas palavras para fazer isso. Um tradutor, como eu disse, ele vai usar as melhores palavras do seu idioma para poder dizer o que foi dito. Assim como um apóstolo pode dizer da mesma maneira como o mestre diz, ou da mesma maneira como o evangelista diz, mas cada um pode ensinar claramente usando as palavras que Deus lhes dá para dizer, a fim de tornar a mensagem clara para as pessoas. Amém? Amém. O ministério quíntuplo, ele vai usar as melhores palavras para transmitir a mensagem de Deus. Porque foi para esse o propósito que Deus chamou. Vamos voltar agora à escritura que nós lemos no início. Ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, que é o quê? Uma revelação. Né? Estudamos ontem lá em Jundiaí. É a revelação, que é o conhecimento do Filho de Deus, e que é a mesma fé e a mesma revelação que o Filho de Deus tinha. Esse ministério está aqui para te dar esta mesma fé e esta mesma revelação, para que todos possam ter uma unidade de pensamento e de fé, para que todos entendam da mesma maneira, para que todos testifiquem da mesma palavra. A homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quando Paulo diz astúcia, vamos lá. Para que o ministério quíntuplo está aqui? Para poder instruir você, para não ser confundido por outros homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmão, Paulo aqui está falando de um outro ministério. Paralelo ao ministério quíntuplo, a um outro ministério quíntuplo, se você quiser. Eles também são apóstolos, são evangelistas, são pastores e mestres, né? Mas eles são fraudulentos no seu ensino, porque não foram fielmente ensinados, não foram sequer chamados. E Deus usa este ministério, que ele chamou e vocacionou, para tentar aclarar o seu povo e não ser confundido por esses ensinos fraudulentos deste outro ministério. O que Paulo aqui está dizendo é que há dois ministérios aqui paralelos. Né?
Algumas pessoas até podem dizer, eu sei que aquele ensino está errado, porque a gente vê claramente, a Bíblia ensina assim, mas aquela pessoa mesmo assim, eu respeito, é um amável irmão. Não faça isso. Porque a palavra diz aqui, com astúcia, eles enganam. Às vezes eles não conseguem enganar com a sua mentira, mas eles enganam com tentam ser afáveis, tentam ser simpáticos, tentam ser amorosos. Isso também são astúcias de homens fraudulentos. Seja cuidadoso, querido. Vamos lá. Quando Paulo disse que Deus deu, já está afirmando com isso que os ministérios são dons de Deus. Ele está dando. Mas não exatamente que alguém tem dom para ser mestre, ou profeta, ou evangelista, mas eles mesmos são dons, são presentes que Deus dá para a igreja, estabelece. São presentes para aperfeiçoar a igreja. Então veja também que Paulo, ele diz que Deus nos envia o seu ministério para rebater o ensino fraudulento de outros. Então, existe dois ministérios. Existe aquele que Deus chamou e existe aquele que pertence aos homens. Há um que é de Deus. É um outro ministério que é humano. Esse que é o ministério do homem está por conta própria. Deus nos instrui, Deus nos corrige. Você vai ver eles pregando perversidades, eles nunca mudam aquilo que eles estão ensinando, porque Deus não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação com eles. Eles estão por conta própria. Deus não está obrigado a corrigir esses homens fraudulentos. O que Paulo fez aqui? O que ele disse para você? Qual é o padrão bíblico? Deus vai usar os seus ministros que ele chamou para corrigir o ensino dos fraudulentos. Ele não vai lá no ministro fraudulento para sua astúcia, corrige se está errado. Deus não faz isso. Ele deixa ele pregar suas mentiras. Eles vão crescer, vão progredir com as suas doutrinas falsas, com as suas mentiras fraudulentas. E Deus não vai fazer nada para modificar isso. Por que isso? Porque o padrão de Deus não é corrigir ministros fraudulentos. É usar o seu ministério para corrigi-los. Enquanto que os outros estão por conta própria. Deus não chamou, Deus não os preordenou. Estão por conta própria. Deus não tem obrigação com eles. Deus tem obrigação com aqueles que Ele escolheu e chamou. Amém, irmão Monique? Então, o verdadeiro ministério quinto está ordenado por Deus para trazer esta unidade sobre a revelação de Jesus Cristo. E isso nos leva a uma compreensão do papel do Filho de Deus. Mas isso é possível porque Deus mesmo envia este ministério para levar essa mensagem. O ministério que Deus separou, esses ofícios, esse ministro que Deus separou, eles vão conseguir trazer para a igreja a unidade da fé. Amém. Mas aqueles que não são chamados por Deus, eles vão pregar uma multiplicidade de fé. Alguns cultos atrás eu até mencionei, os unicistas da mensagem, eles não estão unidos nem entre eles. Cada um deles pega uma coisa diferente. Nem os unicistas estão unidos na sua doutrina. Cada um ensina uma coisa diferente. Não é isso? Eu mencionei. Alguns dizem, não, Jesus nunca existiu antes do seu nascimento virginal. Já tem alguns unicistas dizendo, não, sim, ele existiu. Porém, outros estão dizendo, mas ele foi um filho criado, ele foi a primeira criação. Outros disseram, era aquela luz criada de Gênesis 1:3. São todos unicistas, mas cada um ensina uma coisa diferente. Não estão unidos. É uma confusão. Mas o ministério vindicado, aquele ministério que foi capacitado, instruído corretamente, fielmente, ele vai ser capacitado para justamente fazer isso, trazer ou levar para a igreja uma unidade de fé. Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então eles são enviados. Eles não chegam assim por eles mesmos. Eu sinto que eu tenho um chamado, sinto que eu sou ministro de Deus, sinto que eu tenho ofício. Não é isso. Paulo disse, aqueles que Deus enviou. Deus, não um homem, eu estou enviando esse varão para aquele campo. Não é um homem enviando outro homem. Não é um homem, um ministro enviando outro ministro. É Deus que envia os seus homens. É verdade. Louvado seja Deus. Veja que Paulo... ele está dizendo que aqueles que pregam seriam aqueles que Deus enviou para pregar. Como está escrito, quão formosos pés os que anunciam o evangelho de paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. É isso que o ministro de Deus faz. O ministro de Deus não vai levar más notícias. Não vai na tua casa para contar o pecado dos outros, contar mal notícias. Né? Ele vai levar o evangelho, quer dizer o que, irmão Nilton? Boas novas, não é isso? Então, se alguém chega até você para levar más novas, não é ministro dele, não é ministro de Deus. Né? Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Nós já estamos entendendo isso. E nem sequer alguns são todos fielmente ensinados.
Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, Mombrana disse que este ministério, que você viu aqui, de Efésios, o ministério quíntuple, é um ministério predestinado por Deus e ordenado por Deus de antemão para a igreja em todas as eras. Num culto lá em Viamão, chamei atenção para isso, porque parece que alguns falam que ministério quíntuple é só agora nessa era, em todas as eras. Mombrana ensinou, em todas as eras Deus separou esses ministros, porque esse foi o padrão. Ele envia um mensageiro, ele recebe uma luz, a coluna de fogo, ele recebe aquela luz, ele instrui outros pessoalmente, que foram fielmente instruídos, e através deles, a luz é espalhada. Em todas as eras houve esses ministros. E eles são predestinados, ordenados por Deus, separados por Deus, pela sua presciência, desde antes da fundação do mundo. Né? Eu não me aprofundei nesse estudo, resolvi me deter mais no que o Mombrana expôs, então eu vou ler os mesmos parágrafos que o Mombrana usou. Mensagem que não temos traduzida, diga este monte de 57. A Bíblia disse que há 5 ofícios na igreja que são ordenados por Deus e colocados na igreja. Quem? O homem coloca na igreja? Deus. É Ele que separou, é Ele que ordenou, é Ele que vai colocar. Não é o homem, eu vou colocar fulano lá. É Deus. Cargos titulares. São cargos. Primeiro são apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Eles são a pré-ordenação de Deus. Por predestinação, por presciência. Ele viu isso e colocou na igreja para cada era. Amém. Desde antes da fundação do mundo, Deus já separou eles para cada era. O profeta está dizendo isso. Então, esses 5 ofícios que Deus predestinou, Ele também os predestinou para obter um aperfeiçoamento ou amadurecimento da igreja. Deus amadurece e Deus aperfeiçoa a igreja por fitas? Não. É por este ministério aqui. Né? Não é isso que Paulo disse? Ele enviou os ministros para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Não é isso? Então se alguém disser, não precisa de pastor, eu sou aperfeiçoado por fita. Mas não é esse o padrão. A luz nem chega pelas fitas, chega para os ministérios fielmente ensinados. Não vamos mudar isso aqui, queridos. Eu sei que mudaram tudo isso na mensagem, mas vamos voltar às origens. Como dissemos ontem, vamos voltar à fundação original? Não é bom fazer isso? Vamos fazer. Então, o que significa isso? Que o ministério quíntuplo, ele irá equipar a igreja de forma a trazê-la a uma completa maturidade. É através do ministério quíntuplo que um santo, um indivíduo ou a igreja no coletivo chega à sua maturidade. Então, esse é o resultado que Deus espera de seu dom quíntuplo para a igreja. E é para isso que o verdadeiro ministério quíntuplo deve operar com o corpo de Cristo. Porém, como se trata do ministério predestinado por Deus, ninguém pode se fazer ministro. É uma conclusão lógica. Se é Deus quem escolhe, se é Deus quem predestinou, pode alguém, um homem, se intitular ser ministro? Eu quero ser, o meu desejo é um sonho. Sentir um pelo arrepiado nas costas, eu acho que eu tenho um chamado para pregar a palavra. Não é assim que a coisa acontece. Esse não é o padrão bíblico. Vamos ver como é que o Mombrana ensinou. Não é um homem querendo, não é simplesmente um homem desejando. Ninguém pode se fazer ministro. É necessário que ele seja chamado e preordenado por Deus. Mensagem que não temos traduzida, Jesus Cristo é o mesmo, 61. Ele tem 5 ofícios ministeriais. Esses são dons dados por Deus que são colocados na igreja. Eles são predestinados por Deus e colocados na igreja. Amém. Vou repetir tudo de novo. É Deus quem escolhe, é Deus quem coloca na igreja. Amém. Você não pode se fazer um ministro. Eu quero ser. Não é você. Você não pode. Deus deve chamar você para ser um ministro. Aleluia. Se Ele te viu lá desde antes da fundação do mundo, você vai ser. Então, o Mombrana ele disse que este é o principal problema que nós temos hoje nesta mensagem. Porque é Deus quem deve colocar dentro da igreja os homens que Ele chamou com os ofícios do ministério quíntuplo, que são ordenados para levar a noiva, ou levar a noiva a chegar à sua maturidade. É Deus quem tem que fazer isso. Mas as pessoas, eles falharam nesse entendimento. E anularam tudo o que o profeta disse. Né? Você não pode se fazer um ministro. Eles mudaram tudo isso, irmão Nilton.
Então, o que eles estão fazendo? Eles falharam nesse entendimento e assim eles pensaram que eles mesmos poderiam eleger pessoas para esse ofício ou dar este ofício para alguém e que isso seria satisfatório para Deus. Mas não é. Você está vendo que os modelos da mensagem da Bíblia não é assim. A Bíblia diz que Deus elegeu e predestinou esses dons para a igreja. E, no entanto, os homens pensam que podem entrar por um voto. E quando isso acontece, diz o irmão Brian, a política entrou na igreja. Que é quando se tenta dar um ofício para alguém, ou fazer de alguém um ministro, por simples imposição de mãos, sem saber se aquele que está recebendo o ofício foi realmente chamado por Deus para tal. Mensagem em tempo de colheita. Observe o seu terceiro esquema. Está falando de Satanás quando tentou Jesus no deserto. Então, a sua terceira tentação, se os outros falharam, esse não irá. Vê? Ele agora oferece uma posição na igreja. Como ele fez para Jesus. Eu te darei o mundo, você será rei, eu farei de você. Tudo pertence a mim, mas eu te dou. É teu. Estou te outorgando isto. Satanás fez isso com Jesus. Quis nomear Jesus, quis impor as mãos sobre Jesus, quis dar um ofício para Jesus. Tudo é meu, mas eu deixo você tomar conta. Né? Quem pode tornar um homem um ministro? Pergunta o irmão Brana. Quem pode dar um dom ao homem, impondo as mãos sobre ele? Deus colocou na igreja. Mas mudaram isso aqui. Eles fazem tudo diferente. Eu declaro agora o Joaquim dos Anzóis, pastor de tal lugar. Eu ordeno o João Batata para assumir o campo tal. Eles impõem os homens, escolhem homens, impõem as mãos e ordenam e dão ofícios para homens que nem sequer chamados por Deus. Foi. E eu vou repetir o que eu disse. Quando eles depois pregam doutrinas fraudulentas, vai Deus corrigir? Que responsabilidade Deus vai ter com esse povo? Ele tem com aqueles que ele chamou. E esse que ele chamou, que ele vai usar para corrigir as doutrinas fraudulentas. Os outros vão continuar pregando, eles vão prosperar, eles vão crescer, vão se multiplicar. Sim, eles crescem e Deus não vai fazer nada com eles. Porque não é esse o padrão. Já disse, ele não vai corrigir quem está errado lá, aqueles que ele não chamou. Ele vai ajudar e orientar e instruir aqueles que ele separou para isso. Eles vão fazer esse trabalho. Então, o irmão Brian, ele também disse que existem homens que possuem habilidades naturais, eles possuem espírito de liderança para fazer palestras, para administrar empresas, porém eles não possuem Espírito Santo. São habilidades naturais e acho que isso podia ser usado para ser um ministro, para usar o ofício do ministro. E mesmo assim, assumiram papéis de liderança, mesmo sem ter uma vocação de Deus ou cheios do Espírito Santo, para fazer isso, para assumir uma obra e arrebanhar homens pela vontade do homem e não pela vontade de Deus. E as pessoas pensam que porque pode votar em um homem para assumir o ofício, Deus estaria então agora obrigado a equipar este homem para o ofício que deram para ele. E não é dessa maneira que isso funciona. Estou lendo as notas aqui do irmão Brian. É por isso que tantos ministérios acabaram na lixeira. Porque seguiram a liderança e a ordenação dada por homens, e não liderança e ordenação dada por Deus. Nós acabamos de ler onde uma banda disse, você não pode se fazer um ministro. Deus deve chamar você para ser ministro. Amém. Portanto, não importa o quanto alguém saiba se articular na frente de uma multidão, numa plataforma, no púlpito, ou quanto alguém consiga organizar um grupo de homens, porque um homem aí com esses dons e as habilidades terrenas pode fazer isso, isso não tem nada a ver com Deus e com o seu reino e com a sua economia. Pois a Bíblia nos dá um exemplo dos próprios apóstolos que votaram em Matias para assumir o lugar de Judas, mas Deus escolheu Paulo. De uma certa forma, aquilo foi a política ali do homem. Votaram, mas não era uma eleição de Deus. Então a própria Bíblia nos mostra que votar em alguém para dar-lhe ofício é uma coisa política de qualquer forma. Deus estabeleceu na igreja os seus ministros, e isso não tem nada a ver com pessoas que votam em alguém para lhe dar um ofício, para impor a mão, para ordenar, agora ele é fulano, agora ele tem ofício. Vamos para a Escritura, 1 Coríntios 12, 28. E a uns Deus pôs, e eu fui lá para o grego, Deus pôs, quer dizer, Deus estabeleceu, Deus ordenou, Deus colocou, não o homem colocou, não o homem ordenou. Deus colocou na igreja
primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades e línguas. Este é o modelo, queridos, né? Deus colocou, é Deus quem faz, é Deus quem separou, é Deus quem predestinou. Então, observe que Paulo disse, Deus estabeleceu na igreja. Isso significa o quê? Que Deus é quem faz tudo. É Deus quem faz isso. Então, não pode ser pelo voto dos homens. E note que ele diz primeiro apóstolo, mas temos algumas pessoas que pensam que primeiro foram estabelecidos mestres. E eu lá no México conheci um ministério que pensa que, até o Mamban teria dito isso, que primeiro Deus estabeleceu pastores. Né? O Mamban ele disse o seguinte, uma conversa que ele teve com o irmão. Lembro-me, de alguns anos atrás, de um certo amigo que me disse, a palavra do Senhor vem ao irmão veio, porque ele é o mestre, e depois vai aos ministros. E eu falei para o irmão, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a palavra do Senhor vem ao profeta. Amós 3:7. Esse é o modelo padrão bíblico. Mas teve algum idólatra de Liveira que mudou isso aqui. Veja, não vai, não se deixou levar por esse espírito. E a partir daí, ele sai por aqueles que foram fielmente ensinados. Esse é o modelo. Deus separa um profeta, um mensageiro, e depois esse profeta tem o seu ministério de confiança com que ele compartilha esse ensino. Então, os ministros de Deus são chamados desde o seu nascimento, porém a maioria dos que ocupam hoje esses ofícios não são colocados nesses ofícios por Deus, desde o seu nascimento, mas são colocados nesses ofícios por serem votados pelo povo, por um homem, por um grupo, por um sistema, e isso é muito evidente porque eles não pregam uma mensagem equilibrada, harmoniosa, né? Como um homem verdadeiramente chamado por Deus deveria pregar. Então, eles tiram aqui, eles acrescentam algo ali, e assim as pessoas deixam de chegar àquela maturidade, dando um mau testemunho, porque aprenderam errado. Então, o Mount Bryan depois dedicou nos seus estudos um tempo para falar sobre o problema do grupo chamado só as fitas. É um ismo que existe na América, diz o irmão Rosane, que parece que existe aqui no Brasil também. Né? Ou alguns chamam de tape boys, né? Então, Mount Bryan tem um recado aqui para esse grupo, esse ismo que se criou. Né? Essa próxima citação é para o grupo dos sós-fitas, que são aqueles que acreditam que podem chegar a essa maturidade, podem chegar ao seu aperfeiçoamento por conta própria. Oh, que lindo, oh, que maravilha. Porém, o profeta de Deus diz exatamente o contrário, tape boys, ismo das fitas. Mensagens sedentos por vida. As pessoas dizem, eu posso ficar em casa, porque alguns que fazem isso ensinam dessa forma. Talvez alguns até dizem, olha, eu escuto as fitas, eu vou à igreja. Mas tem um ismo que diz, não preciso mais de igreja. É para esse grupo que não vai estar se referindo. Por isso que está lendo isso aqui, para esse ismo aqui. Né? Algumas pessoas dizem, eu posso ficar em casa e ser tão bom quanto eu posso na igreja. Você não pode. A Bíblia disse, não desistamos de nos reunir, e muito mais como vemos que a hora se aproxima. Se você é um cristão, você deseja ir onde os outros cristãos estão e ter companheirismo com os outros cristãos. Então, você não pode ficar longe da igreja e viver a mesma vida. Você não vai progredir, você não vai amadurecer. Ah, mas eu escuto as fitas, a luz foi espalhada pelas fitas, irmão de Deus, estou aperfeiçoado pelas fitas. Tudo contrário ao que o Mamban ensinou e o que a Bíblia diz. Então veja, são duas coisas que o Mamban vai mostrar aqui para você. Você não pode fazer isso, porque é como se fosse, eu estou com fome, mas eu nunca irei a uma mesa. Simplesmente. Eu nunca vou comer, eu simplesmente não irei. Vê? Você tem que ir e se alimentar da palavra de Deus. E ter comunhão uns com os outros. Amém. São duas coisas que Mamban diz que você tem que fazer. Ouça a voz desse anjo que desviou para esta era. Você tem que ouvir a palavra e você tem que buscar comunhão na igreja com os santos, sim. Amém. Não mude isso aqui. Verdade. Nós precisamos uns dos outros mais agora do que jamais precisamos, sim. Estamos dizendo aí que a igreja está sendo perseguida, mas nessa perseguição, quando vocês estão unidos com os santos, você se sustenta na sua fé, na sua confissão, no seu testemunho, você se mantém firme.
Mas se você se isolar, dizer, não, eu não preciso, eu posso me virar sozinho, eu posso escutar uma fita, uma gravação do irmão Diógenes, uma vídeo do YouTube. Não é assim, meu querido. Mombana disse, você tem que ouvir a palavra e estar em comunhão com os irmãos. Quando você se distancia do resto deles, tornando-se um pouco diferente, você não quer associar-se a eles porque eles creem nisso e não quer se associar com isto e você está entrando em terreno perigoso ao manter-se longe da igreja. Encontre uma da sua escolha e fique ali. E seja um irmão cristão para todos eles. É assim que tem que ser um verdadeiro cristão. Então, temos companheirismo, temos proteção. As pessoas te amam e oram por você. Amém. Outra mensagem, identificação 64. Se você não tem uma igreja, você verá que você morrerá espiritualmente. Você simplesmente irá diminuir. Você vai perder a comunhão, você vai esfriar, você vai se esfriar. Se você não tem uma igreja, por que você não sai e conversa com eles? Eles ficariam felizes. Está falando daqueles do tabernáculo Brana ali. Vem aqui, vem para o nosso tabernáculo. Eles ficariam felizes em ajudá-lo. Eles são irmãos em Cristo e eles ficarão felizes em ajudá-lo. Não é isso mesmo, irmãos? Né? Sim, muitos felizes em ajudá-lo e ajudar você. Fazer o que puder por você. Homens bons, fiéis, alguém que vigiará por sua alma e cuidará de você. Então, se você tem um lugar onde você pode encontrar esse tipo de espírito, não te prive disso. Vá a este lugar. Tenha um companheirismo que isso é sadio, é bom, é saudável para você. Mas veja, eu li essas palavras para um irmão que esses dias, eu estava aqui, ele perguntou, irmão Diógenes, eu estou no ministério, ele está pregando tudo errado, e ele está querendo fazer com que eu também tenha a mesma confissão errada que ele está tendo. E ele ouviu a mensagem do irmão Brana, ele está combatendo as coisas que vocês têm nos ensinado através desse ministério do irmão Brana, ele veio, Brian Kossorek, e ele tem se levantado contra tudo isto. E o que eu faço, irmão Diógenes? Eu devo continuar? Embora eu tenha lido isso aqui para ele, ao mesmo tempo eu chamei atenção para ele, porque o irmão Brana disse que Deus nos ordena viver uma vida separada. Deus está buscando por separadores, não misturadores. Uma coisa é você fazer o que o profeta disse. Quando você vai no lugar onde você tem a mesma unidade de fé, o mesmo espírito. Não te prive disso. Isso vai te ajudar a você crescer, a obter a tua maturidade, o teu crescimento espiritual. Mas se você vai ter comunhão com alguém que não tem esse tipo de espírito, alguém que não seja afável, que vai ter amor por você, ele falou, esse ministério estava perturbando ele, mandando indiretas para ele, criando situações erradas, que não eram corretas. Eu disse, irmão, viva separado. Fique separado. Mas se você tem condições e você encontra um local onde você encontra pessoas com uma boa índole, com o ensinamento correto, com o ministério correto, esteja ali com eles. Vou repetir mais uma vez, não te prive disso, esteja ali em comunhão com os irmãos. É a orientação do irmão Brana. Aí vem o irmão Brian e diz, mas eles vão fazer isso? Não. E por que eles não farão isso? Porque eles não querem que alguém cuide de sua alma. Eles querem que as fitas cuidem de sua alma. Eles pensam que serão aperfeiçoados apenas ouvindo as fitas, quando isso é contrário à palavra de Deus. O irmão Brana disse que um crente somente pode ser aperfeiçoado ouvindo o ministério quíntuplo. Não adianta você querer mudar isto. O irmão Brana disse, eu não entendo como que homens podem dizer, ouça as fitas e somente as fitas, e alegar que o dever do ministério quíntuplo é de apenas reproduzir as fitas. Não é dessa maneira que o ministério quíntuplo aperfeiçoa a igreja, deixando de pregar para sentar-se e ouvir com a igreja uma tradução. Vamos para o sermão do irmão Brana aqui. O caminho provido por Deus, não temos traduzido. Os dons e a vocação são sem arrependimento, e essas coisas são dadas primeiramente por Deus. Os ofícios são colocados na igreja por Deus, não por homens, não por um grupo, um tabernáculo, um sistema ou denominação. E na minha opinião, muitos hoje têm cometido um erro. Quando dizemos, agora eu vou examinar e buscar a Deus para tornar-me isto e aquilo. Vou buscar um ministério para mim. Eu vou procurar, como ouvi um ministro falar aí, em outro estado. Eu fui buscar um ministro para ter um cargo, ele me deu um cargo, eu sou pastor porque o pastor me deu cargo. Está tudo errado, não é assim. Você não pode fazer isso, vê? Você é o que é pela graça. Faça o que Deus chamou para você fazer. Não é nada que você possa fazer dentro de você. Deus dá. Deus estabeleceu os apóstolos, mestres, profetas da igreja. É isso mesmo. Deus estabeleceu na igreja para o aperfeiçoamento. Vamos repetir isso? Repita comigo. Deus estabeleceu
na igreja para o aperfeiçoamento. Não queira mudar isso aqui. Você somente vai ser aperfeiçoado através do ministério quíntuplo, não vindo uma fita na tua casa. Na verdade, não é nenhum dos que possuem o ofício do ministério quíntuplo que vai aperfeiçoar a igreja. Não é exatamente o ministro, o pastor, o mestre, o evangelista. Não é exatamente eles que vão fazer esse trabalho. Mas é Deus por meio deles. Pois, como disse o Mambana, o dom ministerial é como um outro dom qualquer, onde aquele que tem o dom, ele precisa sair do caminho para que Deus, por meio dele, possa usar o dom que ele colocou naquele ofício. Vamos para um sermão sem introdução para entender isto? Olhando para Jesus 64, muitas pessoas têm a impressão errada acerca de um dom. Um dom não é algo que Deus dá a você para sair e dizer, aqui eu irei até aqui, pregar isso, e levarei isso, e farei isto. Isso não são dons. Muitas pessoas pensam assim, mas estão erroneamente enganadas. O dom de Deus é apenas para saber como sair do caminho para que Deus possa usar você. Isso é tudo que um dom é. Amém. Então o que é um dom, queridos? É aquele que tem o dom, sai do caminho para que Deus use o dom. Não é nem o próprio ministro, o ofício que usa o dom. É Deus que usa o ministro, aquele dom que Deus colocou nele. Então, é o ministro que faz o aperfeiçoamento? Não, é Deus, quando o ministro sai de cena, sai do caminho. Enquanto o ministro estiver ali com suas próprias ideias, com o seu próprio razoamento, Deus não vai poder fazer nada. Ainda que seja um ministro chamado por ele. Mas se ele sair do caminho, então Deus vai usar o dom que Deus colocou no seu ministério. Vê, enquanto você estiver em si mesmo. Jesus não disse, o filho não pode, em verdade, eu vos digo que o filho não pode fazer nada em si mesmo. Jesus tinha que sair de cena para poder ver o que o seu pai queria que ele fizesse. Então, se o dom é uma atuação de Deus, queridos, porque quem o detinha saiu do caminho para que Deus se manifestasse, então, negar uma atuação legítima do ministério quíntuplo é negar o próprio Deus que os usa. Porque se é Deus que usa um dom ministerial e alguém chega e diz, não existe mais tal dom, não é apenas aquele ministro que está rejeitando, é o Deus que usa o dom do ministro quando ele sai de cena para ser usado por Deus. Porque quando você vê um verdadeiro dom de Deus em operação, é porque o vaso a quem Deus deu o dom morreu para si mesmo. E acabou de ceder o Espírito Santo para que Deus se expressasse. Então, da mesma maneira, todos os livros e cartas da Bíblia foram escritos dessa forma. Todos os autores da Bíblia eram homens que saíram de cena para que Deus pudesse entrar no dom que ele colocou naqueles autores para poder usá-los e escrever as palavras de Deus. Foi assim. Todos os autores da Bíblia agiram assim. Saíram de cena e Deus usou. Hoje é a mesma coisa, querido. Um ofício de um pastor, um profeta, um mestre, eles têm que sair de cena para que Deus atue. Amém. Então é Deus, não é o homem. Não é o homem que ensina, não é o homem que instrui. Não é a doutrina do homem. Não é a inteligência do homem sendo exposto ali. Então, um ministro não fala o que quer, mas ele fala aquilo que Deus quer. Um ministro ordenado por Deus. Vamos para um sermão sem tradução para entender isto? O caminho provido por Deus, 64. O que é um dom de qualquer maneira? Não tomar alguma coisa e usar alguma coisa e dizer, eu tenho dom de cura, eu vou sair e curar este e curar aquele. Oh, se eu pudesse, eu certamente faria isso. Agora, mas um dom, você interpreta mal um dom. Um dom é simplesmente sair do caminho e deixar o Espírito Santo usar você. Vê? Isso é um dom. Isso é o que um ministro é. O que é um ministro? É alguém que saiu do caminho e Deus entrou e usou o dom do ministro. Então não é um dom, não é um ministro que prega, não é um ministro que corrige, não é um ministro que aperfeiçoa. Eles não fazem nada. É apenas o vaso. É Deus que aperfeiçoa, mas ele usa os seus vasos. Né? Ele não prega o que ele quer. Não é o ensino do ministro. Não é a doutrina do ministro. Né? Ele apenas se mostra fora do caminho. Isso é um dom. Uma inspiração vem a ele e ele fala através da inspiração do Espírito Santo. Qualquer outro dom é da mesma maneira. Agora, dons ministeriais e assim por diante tem sido assim. Primeiramente, existem os primeiros dons de Deus, que são os apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Assim são os ofícios. Esses são os nossos dons. Ministros que não pregam o que querem, ministros que estão ali porque Deus ordenou e que se mostram fora do caminho para que Deus então possa usá-los. Agora, quando é um homem falando,
quando o próprio ministro falando com as suas próprias ideias, porque está no caminho entre ele e Deus, né? O seu esforço será sempre tentar agradar a todos, a toda a sua audiência, para ser bem visto ao público, para ter um bom status. Então, se é um homem falando, ele vai tentar agradar a todos. Mas quando é um ministro pré-ordenado por Deus e deixa o seu dom falar por ele, ele agradará muito poucos. E aqueles que não se agradarem tentarão inutilmente tentar se consolar pensando que simplesmente não é Deus falando por meio deles. Então, qualquer um que pense em substituir a qualquer um desses ministérios por apenas ouvir fitas, recado do irmão Brian, jamais alcançará aperfeiçoamento algum, pois estará, na verdade, buscando um substituto, um sucedâneo, para aquilo que a palavra de Deus diz, ou antes, tentará mudar as palavras de Paulo e de irmão Branham. Então, qualquer um que deseja ensinar uma falsa doutrina, de que você deve apenas ouvir fitas para ser aperfeiçoado, deveria tomar muito cuidado, porque ele não conseguiria sustentar isso nem mesmo com as próprias fitas que ele manda os outros ouvirem. Porque as próprias fitas dizem, você tem que ouvir o ministério quinto para ser aperfeiçoado. O irmão Branham disse, diga o que as fitas dizem. E as fitas dizem, ouça o ministério quinto para que você possa ser aperfeiçoado, pois Deus os colocou na igreja para isso. Mas se mesmo assim há pessoas que dizem que não precisam do ministério quinto para alcançar a perfeição, então eles estão negando o caminho provido por Deus. E não estão dizendo o que ele disse nem o que o irmão Branham disse. Porque existem inúmeras citações do irmão Branham dizendo a mesma coisa. O ministério quíntuplo foi colocado na igreja pelo próprio Deus para o aperfeiçoamento da igreja. O irmão Branham citou vários outros parágrafos, só citei alguns aqui para não ficar repetitivo para você. Então, o ofício de um ministro não é inferior ao de um tradutor. Ouça as fitas. Ok. Um homem, o melhor do seu entendimento, usou as melhores palavras para tentar transmitir para você o que ele ouviu. O ministro faz isso e mais ainda, porque se ele foi fielmente ensinado, ele vai com aquele mesmo espírito do autor te explicar o que ele falou. O tradutor vai apenas traduzir, ainda correndo o risco de traduzir errado, se não tiver no mesmo espírito. Então, como então alguém pode pretender ser aperfeiçoado sem os meios pelos quais Deus estabeleceu na igreja para que os santos sejam aperfeiçoados? Estão querendo mudar isso, mas você não pode fazer isso. Então veja que um grupo que diga que você só precisa ouvir fitas e sugere a você se isolar para ouvir apenas elas é apenas mais um altruísmo ou um grupo organizado da mensagem com uma outra falsa doutrina. Pois quando há um esforço de um grupo para eliminar ou tentar diminuir, minimizar o verdadeiro papel do ministério quíntuplo, eles estão pregando falsas doutrinas. E essa doutrina é contrário a Deus e a sua palavra. Outra mensagem aqui, fiel Abraão, também sem tradução, de 59. As 5 ofícios da igreja, missionários, apóstolos, ambos os mesmos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Deus coloca esses na igreja e todos eles são para edificar a igreja. Amém. Como é que você é edificado a igreja? Ouvindo fitas, irmão Jorge. Não foi como a Bruna disse. As fitas dizem que a igreja é edificada pelo ministério quinto que Deus colocou sobre ela, sobre a igreja. Deus coloca esses na igreja e todos eles são para edificar a igreja. Então se alguém diz, não precisa do ministério, só fita, nunca vai ser edificado, nunca vai ser aperfeiçoado, nunca vai chegar à sua maturidade. Veja então que Deus não só nos dá a sua palavra, mas pensando na dificuldade que as pessoas podem ter de compreender a palavra, então o que ele fez? Ele nos dá 5 dons, ofícios, para esmiuçar essa palavra e simplificá-la para a igreja, a fim de edificar a sua fé. Porque o Umbanda disse, o ministério está aqui para edificar, para aperfeiçoar. E como nós já vimos, será Deus mesmo, na verdade, quem vai fazer essa edificação. Não é o homem, é Deus. Outros irmãos sem tradução, a prova infalível da ressurreição de 57. Já estou quase encerrando, tá bom, queridos? Assim como qualquer ministro que vem à plataforma, ele tem o seu assunto em mente. Eu também, às vezes, posso ter meu assunto em mente, mas eu já tenho que usar o papel, porque minha mente está falhando. Depois de 10 anos traduzindo, irmãos, minha mente já não é aquela mesma de antes. Então, o ministro tem o seu assunto em mente, ele se entrega ao Espírito Santo e o Espírito prega através dele. Se ele foi cheio desse Espírito, se ele foi fielmente ensinado e instruído, então o Espírito encontra esse caminho nele.
para poder usar o dom que está nele e edificar, aperfeiçoar a igreja através dele. Mais uma vez temos uma fita dizendo, você tem que ouvir no ministério quinto para chegar à perfeição, para você ser edificado, para você chegar à maturidade. Esse é um pastor, um mestre, um evangelista, um apóstolo, opera da mesma forma. Ok. Então, um outro propósito de Deus, colocar esses 5 dons na igreja, porque veja, o título desse estudo hoje é o propósito do ministério quinto. Um outro propósito é porque Deus dirige e administra a sua igreja por meio deles. Deus não dirige a igreja por meio de fitas, por sermões traduzidos. Mombana disse que Deus dirige e governa a igreja por meio do ministério quinto. E agora, queridos? E agora, Tape Boys? E agora, ismo das fitas? É também por meio do ministério que ele vai corrigir os espíritos das pessoas. Mensagem que não temos traduzida? A era da igreja de Esmirna 60. Deus nunca pretendeu que a igreja fosse dirigida por homem, não. E só porque eu estou dizendo que você precisa do ministério quinto, eu estou dizendo as palavras de Mombana. Não é o homem que está guiando, não é o homem que está aperfeiçoando, não é o homem que está liderando, não é o homem que está edificando. Se é realmente o ministério quinto, ele sai de cena. E Deus atua através do ministério. Isso não é uma contradição com o que o profeta diz agora. Deus nunca pretendeu que a igreja fosse dirigida pelo homem, embora ele use o homem que ele separou. Você já está entendendo até aqui, certo? Deus dirige a sua igreja e ele dirige através dos dons do Espírito. Os dons do Espírito estão na igreja para corrigir o Espírito. Ele tem 5 ofícios ministeriais em sua igreja. Você viu isso? Deus usa o ministério quinto para dirigir a igreja. Não precisa ser dirigido por ministério quinto, meu irmão. Eu tenho as fitas para me dirigir. Não é isso que as fitas dizem, meu querido. Você está criando outro tipo de fita. E que fita é essa que você diz que crê? Não é as fitas. Eu estou ouvindo uma outra coisa. Que as fitas que você diz que crê diz. Deus somente vai dirigir você, aperfeiçoar você, levar você à maturidade. Se você estiver debaixo do ministério que seja guiado e instruído por Deus fielmente. Então, é isso que se pode esperar de um verdadeiro ministério quíntuplo, que é fazer com que a palavra seja tão clara que você receba a mensagem e creia nela, de uma forma simples. Agora, se alguém está sentado numa igreja onde isso não está acontecendo, não há aperfeiçoamento, não há um crescimento espiritual, mas há uma letargia, um esfriamento, então essa pessoa pode estar se assentando em uma igreja onde não há um verdadeiro ministério quíntuplo ordenado por Deus para estar ali. Não é o nosso assunto aqui ficar apontando quem é o ministro de Deus, chamado e quem não é. Mas nós devemos apenas apontar Cristo e a sua palavra para as pessoas e tentar tornar essa palavra tão simples quanto possível, para que elas não tenham nenhuma desculpa de dizer que eles não entenderam. É verdade. Então, em uma outra ocasião, o Mombana irá nos dizer que os ministros não são chamados ou ordenados pela igreja, ou seja, por outros homens, mas por Deus e colocados na igreja por Ele. Sei que já mencionei isso, mas eu quero ler um sermão não traduzido ainda, onde ele fala sobre isso. Profeta como Moisés, 59. Eles não são chamados pela igreja, ou assim por diante. Eles são escolhidos por Deus. Não é o homem que chama, não é o homem que escolhe, não é o homem que dá ofício por voto, por escolha, não é isto. Apóstolos em segundo lugar, profetas em terceiro lugar, eu acho que são mestres, evangelistas e pastores. 5 ofícios espirituais na igreja para estabelecer a igreja em ordem. Outro detalhe aqui. Como é que a igreja se torna em ordem? Pelo ministério quíntuplo. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Esses são ofícios chamados por Deus. Vamos lá, se alguém diz que não precisa de ministério porque as fitas bastam, então ele está dizendo que o Deus das fitas deles não chama mais ministros. Será que isso está acontecendo então? Seria válido o argumento deles se não houvesse mais ministros. Mas queridos, Mombana disse, a palavra diz que Deus coloca, institui ministro aonde? Na igreja. Então, se há igreja, então tem que haver ministros. Você somente pode dizer não precisa de ministro ou de fita quando você diz também que não há mais igreja. Mas enquanto há uma noiva aqui, nessa noiva, Deus vai separar os ministros para cuidar dela. Então, só para encerrar, quero aqui acrescentar alguma coisa que eu coloquei nos meus estudos, nas minhas pesquisas.
onde o Umbanda fala sobre a responsabilidade do ministro. E eu poderia me estender longamente nisso, mas não quero fazer. Só quero concluir apenas com esse acréscimo meu aqui. O Umbanda disse que Deus incumbiu ao pastor, por exemplo, da responsabilidade de cuidar das ovelhas e de zelar por suas almas. As fitas não podem por si mesmas fazer isto. Elas te dão a informação, te dão o conhecimento, e elas têm toda uma utilidade para você, são profícuas, e elas vão frutificar para você, você vai tirar muito proveito delas se você tiver o mesmo espírito daquele que pregou, aquilo que você ouve nas fitas, ou que você lê no tradutor. As fitas têm o seu lugar. Aliás, nós estamos aqui por causa delas. Nós não pregamos outra coisa, a não ser o que as fitas falam. Mas nós estamos trazendo esse tema porque alguns estão falando coisas que estão em contradição com o que as próprias fitas, que eles alegam defender, dizem. Então você tem que ter as fitas. Mas não é o papel delas que vai fazer esse aperfeiçoamento, que vai dirigir, não é isso? Que vai corrigir os espíritos. Não foi isso que a Umbanda disse? Deus enviou o ministério para corrigir os espíritos. É o Ministério Quíntuplo que pode fazer isso. E isso não pode ser substituído. Umbanda diz na mensagem, necessário vos é nascer de novo. Portanto, é obrigação nossa como pastores, ver que este rebanho esteja alimentado, e alimentado corretamente, com o ensino correto, com a luz correta, com o espírito correto. Porque o Deus Todo-Poderoso requererá seu sangue de nossas mãos. No dia do juízo, nós responderemos por você. Todos os ministros vão responder por cada ensino que eles pregaram, seja certo ou errado, seja verdadeiro ou falso. Eles vão responder por tudo que eles pregaram. Então, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que é colocada sobre nós, e Deus tem nos dado pessoas que nos amam e que vêm para nos ouvir, então nós deveríamos passar nosso tempo constantemente zelando por suas almas. E quando a primeira coisinha que víssemos surgir, que não fosse correto, um ensino correto, uma luz distorcida, um espírito errado, é nossa obrigação vir aquela pessoa, ou a igreja, porque nós somos pastores cuidando daquela ovelha. E se eu vejo aquela ovelha comendo a erva daninha, uma palavra errada, que irá matá-la, é melhor que eu coloque longe daquelas ervas, a coloque longe das ervas. Lance a erva para longe dela e de tal forma que ela não chegue a ela, porque ela irá matar a ovelha. Então veja, vamos lá, não são as fitas então que respondem pelas ovelhas, são os pastores. Uma Umbanda disse, eu oro a Deus para que Ele me ajude. No estudo de Ano Novo nós vimos uma Umbanda fazendo essa oração, que Deus me ajude nesse Ano Novo, que Ele me ajude a ser um bom pastor, né? Ele disse, eu tenho esse cuidado porque essa responsabilidade, as almas, o seu sangue estão nas mãos daquele ministro, não nas mãos de uma fita, do ministro. Deus não mudou este padrão, né? Então, um pastor não pode responder, embora ele cuide das ovelhas, ele não pode responder pelas ovelhas de um outro pastorado. Ele tem que responder somente pelas ovelhas do seu pastorado. Ele deve responder somente pelo seu próprio, ou pelo menos por aqueles que se deixaram ser pastoreados por ele. Um pastor não deve agir como uma espécie de um guru para ficar monitorando a vida de ninguém. Mas ele está obrigado pelo seu ofício, por essa tremenda responsabilidade, palavras de Umbanda, que o pastor tem, né, de estar sempre disponível para ajudar as ovelhas, em qualquer coisa que elas sintam necessidade, seja para tirar dúvida da palavra, de uma escritura, da mensagem, ou mesmo para receber conselhos do pastor sobre uma determinada área da sua vida, né, porque, como disse Umbanda, uma grande responsabilidade, então, recai sobre ele. Porém, às vezes, alguns têm receio de pedir conselhos, porque talvez já sabem qual seria a resposta que o seu pastor lhe daria. E que não lhe seria conveniente, então se privam de procurá-lo, mesmo sabendo que ele é responsável pela sua vida. E, neste caso, eles não aceitam plenamente ser pastoreados, mas estão pastoreando a si mesmos, quando deixam de receber a orientação e a direção daquele ofício que Deus colocou e que tem responsabilidade sobre aquela ovelha. Então veja que a ovelha, ela deve sempre que possível perguntar para o seu pastor, para tirar qualquer dúvida sobre alguma coisa. Não, eu tenho fitas, irmão de Orbe, você já viu que não é este o modelo.
É o pastor, é o ministro que está ali para corrigir os espíritos, diz o profeta. Para aperfeiçoar, para moldar. Esse é o modelo, não vamos mudar isto. Isso não seria de forma alguma uma interferência do seu pastor na vida pessoal da ovelha. Porque é uma obrigação dele. Agora, existem pessoas que tomam decisões erradas para a sua vida matrimonial, casam-se de forma errada, com pessoas erradas, não pedem uma direção, ou se divorciam, sem uma orientação, sem uma consulta, fazem decisões pessoais para a sua vida pessoal, material, etc. E às vezes só comunica o pastor sobre o que já decidiu fazer, sem ter buscado antes por um aconselhamento. Um ministro não pode dar conselhos para aqueles que não lhe pedem. Eu quero dizer para a igreja que é assim que eu tenho atuado. Essas são as minhas notas que eu estou lendo agora. Eu nunca vou dar um conselho para alguém que não me pede um conselho. A menos que ele me pede um conselho, seja para qualquer área que for. E se na hora tiver resposta, eu dou. Se eu não tenho, eu vou orar. Eu vou dizer, eu vou orar. E se eu tiver uma resposta, Deus vai me dar e eu vou dar para você. Algum tempo atrás, um irmão me ligou e disse, pastor, eu queria fazer tal e tal coisa. Eu só queria comunicar ao senhor porque eu achei que seria melhor assim. Tudo bem para o senhor? Não estava pedindo meu conselho. Me chamou de pastor, mas ele simplesmente ligou dizendo, eu tomei essa decisão. Ok, que Deus lhe ajude, que Deus esteja contigo nessa sua decisão. Passou um ano, menos de um ano, pouco mais de um ano, e começou a fazer várias ligações. Irmão, eu tomei aquela decisão, eu estou tendo vários problemas. Estou passando por isso, estou passando por aquilo, e ficava só assim, pois é, irmão, a gente sabe, esses problemas acontecem, não é verdade? E passou mais um tempo, e até que ele decidiu falar abertamente, irmão, eu não suporto mais esse problema, agora eu peço um conselho. Agora você quer conselho. Aí, então eu dei conselho. Eu nunca vou dar um conselho para qualquer área da tua vida, meu querido, minha querida, se você não me pedir conselhos. Eu vou respeitar a tua liberdade para você fazer o que você é crescidinho, você é o suficientemente crescido para você saber fazer as escolhas, saber quando você deve perguntar ao seu pastor, quando você tem uma necessidade, para qualquer área. Eu disse e repito, o pastor não está aqui como um guru, mas se ele tem esse ofício, Deus vai dar capacidade para ajudá-lo. Mas um ministro não deve ajudar, porque veja, como que alguém que não tem fé para crer que esse ofício é verdadeiro, de que o seu pastor possa auxiliá-lo, se ele não tem fé para pedir uma sugestão, ele também não vai ter fé para aceitar a sugestão. Por isso que eu não posso dar sugestão para aqueles que não pedem. Seria a mesma coisa que eu queria ensinar deidade para alguém que não quer ser ensinado corretamente sobre isso. Eu vou perder tempo, não vai haver frutos nisso. Então, como disse Mombrana, o ministro está aqui para corrigir espíritos. Mas o ministro ele precisa primeiro encontrar no outro o desejo de ser corrigido. Porque ninguém que pensa que está certo naquilo que está fazendo, sente necessidade de correção. Então, quando alguém pede um auxílio, já está dando sinal de que está disposto a um auxílio de fato, de aceitar uma correção, seja o que for. Porque o ministro está aqui para corrigir espíritos. Então, dentro das condições, nós fazemos isto. Tem pessoas que nos pedem conselhos, nos fazem perguntas. Uma irmã escreveu, irmão Jorge, estão fazendo um esquema aí de constelações, colocam a Virgem, uma lua debaixo dos pés e diz que isso é Apocalipse 12, e a mensagem. Eu disse, não esqueça, isso não tem nada a ver com a mensagem. Esqueça. Mas pedi minha opinião. Outros não pensam e tomam suas próprias escolhas. Agora, esse dia eu estava aqui, uma irmã escreveu, irmão, pastor, chamou de pastor. Ela me tem como seu pastor. Meu pai está na cama, está moribundo, está desenganado pelos médicos, e de cada 3 palavras que ele diz, 2 é meu nome. E a família diz, ela mora longe, olha, não precisa vir, nós estamos cuidando do seu pai. E ela disse, mas pastor, eu quero saber, o que eu faço? Eu disse, irmã, vá lá assim que possível. Ela disse, obrigado, pastor, pelo conselho, hoje mesmo estou indo. Estamos orando, se Deus quiser curá-lo, vai curá-lo. Talvez ele quer apenas vê-lo, talvez nem precise falar, não consiga nem falar, apenas ver a sua filha. Para que ela não sinta um remorso no caso dele partir e ele não ter tido essa oportunidade. A família toda disse, não faça isso. Eu disse, irmã, se você puder, vá. Ela pediu conselho, eu dei, mas eu só dou para aqueles que pedem. Então, o ministério ordenado por Deus, queridos, está aqui, apenas para ajudar o povo de Deus em seu crescimento. Mas se não existisse tal povo, não haveria necessidade de Deus enviar esse ministério. Mas enquanto houver uma igreja na terra, há esse ministério, porque é por ele que essa igreja precisa ser aperfeiçoada, guiada, ordenada e dirigida. Então, nós precisamos das fitas
mas também é extremamente necessário um ministro para tornar as fitas compreensíveis. Pois Deus, por predestinação, lhes preparou e os enviou para isso, para aperfeiçoar os filhos de Deus, para fazer com que eles cheguem a uma unidade de fé. Os falsos ministros fazem o inverso. Esses deixam a igreja em desordem, fazem as suas próprias fitas, as fitas de Umbanda se contradizer e não produzem unidade nenhuma. Mas o Ministério Quinto está aqui para levar você a uma unidade de fé, de entendimento e de espírito, para que todos tenham o mesmo pensar em comum, o mesmo amor em comum. Que isso esteja com esta igreja e com todos os nossos amados irmãos que nos ouvem. Amém? Digam graças a Deus. Você coloca de pé, inclina a tua fonte e vamos orar ao Pai. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, agradecemos por esse tempo que tivemos, onde relembramos, Senhor, esses padrões bíblicos que têm sido esquecidos por aqueles que se dizem Igreja de Cristo. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, para que Tu consiga fazer a Tua obra, cumprir com o Teu propósito, de instruir, de guiar a Tua igreja, enquanto Ele estiver sobre essa terra, Senhor. Tu tem ajudado o Teu povo, Tu tem aperfeiçoado o Seu povo com esse ministério. E como temos estudado aqui, Senhor, foi com o objetivo de, ao fazer com que os Teus filhos voltassem à fundação original, se convertessem em colunas do Evangelho. E nós estamos aqui porque cremos que Tu tens feito isso conosco, Senhor. Ajude-nos para ser coluna dessa palavra e dar testemunho dessa palavra. Ajude, Senhor, que nenhum outro espírito errado entre em nosso meio para nos dar um entendimento que não seja correto com a Tua palavra. Temos nos esforçado, Senhor, para ser fielmente ensinados e instruídos. Então, Senhor, ensina-nos, corrija-nos naquilo que precisa ser corrigido. Nos molde conforme o caráter do Teu Filho primogênito, que só pôde receber a autoridade que Tu outorgou a Ele, porque Ele primeiro mostrou a Ti obediência à Tua palavra. Que assim seja, Senhor. Já somos potencialmente reis e sacerdotes, mas isso só será outorgado a nós naquele dia. Isso será dado a cada um de nós. A coroa só será dada a cada um de nós, quando aqui nessa dimensão mostrarmos submissão a Ti e a Tua palavra. É isso que queremos, Senhor. Que Tu coloques sobre a Tua igreja agora, nesse instante, um espírito de submissão à Tua palavra. Que eles se sujeitem à Tua palavra. E que eles possam entender que ao se sujeitar aos seus próprios irmãos, estão se sujeitando a Ti. Porque cada um de nós, Senhor, somos uma parte de Ti. Porque somos corpo do Teu Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmão Vicente. Amém. Graças a Deus. Isso foi mel na rocha para você? Amém. Graças a Deus. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, fique em casa ouvindo as fitas. Amém? Não, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O profeta disse: se Deus realmente está em seu coração, você quase não aguenta, até que aquelas portas se abram para estar em companheirismo com seus irmãos. Amém? 347, os 7 mensageiros. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Aqui está lá. 3, 4, 7. O profeta disse: se onde você mora não tem um local que pregue a maneira que você crê originalmente, vai aonde prega mais ou menos igual e come o que é carne, o que é osso e joga fora. Mas não fique em casa. Amém? Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Fiquei sabendo que em toda essa cera Deus enviou a voz de salvação. Paulo, Irineu, Mati, Columba e Lutero, João Wesley, William Branham, estes são os 7 mensageiros. Em cada era Deus tem falado, quem
deu ouvido foi revelado, e creu na mensagem para o seu dia, através dos homens que Deus tem dado. Paulo Irineu, Martim como um Lutero, João Wesley, William Branham, estes são os 7 mensageiros. Estamos na última dispensação, eis aqui a voz de salvação. Ela é a verdade que vos liberta e também retira da confusão. Paulo Irineu, Martim Columba e Lutero, João Wesley, William Branham, estes são 7 mensageiros. Cristo é a pedra de esquina, nele não há confusão. Quem crê na sua palavra não entrará em condenação. Paulo Irineu, Martim Columba e Lutero, João Wesley, William Branham, estes são 7 mensageiros. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os amados irmãos. Agradecemos a audiência dos irmãos que puderam acompanhar a transmissão pela Rádio Doutrina da Mensagem. E logo estaremos disponibilizando também o vídeo dessa ministração. Esperamos que esse estudo possa ter ajudado um pouco os nossos irmãos, ou possa ajudar nossos irmãos a ter essa compreensão de como que o irmão Brian foi instruído pelo irmão Liveio e como que o irmão Liveio foi instruído pelo irmão Brian acerca dessas coisas. Porque isso é o que eles têm nos ensinado e temos nos esforçado para fielmente aprender da maneira como eles têm nos ensinado. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo.